base científica desse comportamento. Então alguém vem dizer assim, não, mas o japonês tem nióbio. O japonês não tem nióbio nenhum. Quem tem nióbio somos nós, já falei 10 vezes isso. Então, o que explica que a gente tenha um conhecimento científico e disponha, como ninguém, do material fundamental e não seja a nossa tecnologia? Aí eu dou a minha resposta. Porque nós não temos, infelizmente, na massa do nosso sangue brasileiro, suficiente cultura nas diversas formações. E agora eu vou trazer de novo o exemplo médico que eu disse no início. O Paulo Niemeyer, filho, que é um grande neurocirurgião brasileiro, motivo de orgulho para nós, ele, no outro dia, sendo entrevistado sobre aquele maravilhoso instituto que tem ali perto da prefeitura, ele disse assim, não, lá não tem tratamento ambulatorial. As pessoas têm que chegar lá com um diagnóstico para serem submetidas a essa cirurgia. O que nós temos lá são salas cirúrgicas. Essa não é a nossa característica. Quer dizer, a vontade, porque eles dizem, cada cirurgia que eu faço é uma cirurgia diferente. Ele deve ser um exímio, ele não tem Parkinson. Também seria um absurdo o homem que mexe no cérebro da gente ter um problema aí desse tipo, né? Deus é quem sabe. Mas ele não tem. Não se sabe o futuro. Mas ele tem uma vontade enorme de conhecer a razão de ser das coisas para poder intervir e resolver o problema da saúde. Esse era o espírito que eu gostaria que existisse e que o japonês tem. Ou pelo menos que nesse caso que eu aqui relatei, o japonês teve. Isso não é coisa da minha vocação. Eu sou, desculpe, cara, eu sou civil, não vou me preocupar com metalurgia. Ou eu sou metalurgista, não vou me preocupar com o problema de cálculo estrutural, estrutura metálica. Isso dito com naturalidade. E que definitivamente é um comportamento equivocado. Então, viu, Ricardo, se houver a possibilidade, Deus me ajude, de eu tremer menos, eu programarei com uma satisfação muito grande conversas parecidas com essa. E, inclusive, que poderemos trazer aqui especialistas. Hoje nós temos, na tecnologia dos materiais metálicos, os materiais com memória. Sim, ele já está estendendo o nosso ciclo para a primavera. Os materiais com memória são a base de cobre. Cobre. Eu boto uma liga de cobre aqui, com um formato cúbico, um cubo perfeito. E aí eu aproximo dele uma fonte térmica. Eu estou trazendo um caso muito particular, uma fonte térmica. E transformo, fico vendo a transformação desse cubo num outro sólido, que não aquele cubo. E depois eu afasto essa fonte térmica, ele volta a ser o cubo. O que significa que somente com a mudança da quantidade de calor nas proximidades, ele assume uma outra configuração macro, que evidentemente é um reflexo da alma dele, quer dizer, de como ele é do ponto de vista micro. Como nós. É uma questão psicológica. Não estou dizendo que a gente tem que botar psiquiatria no curso de engenharia, mas, de uma certa maneira, é a mesma coisa. Pois não. Pediram 2 minutinhos, já que eu fiquei animado aí, que tem muitos estudantes presentes. Então, para estimular os interesses, né, da aplicação do aço, um ponto eu queria apenas fazer um ajuste na sua informação, que é com relação à aplicação desses aços estruturais resistentes à corrosão atmosférica da perimetral. Perimetral são vários quilômetros, né? E que usou uma quantidade de aço, inclusive, que, na minha observação
particular, porque eu fotografei quase ela toda para procurar corrosão, meio século depois, e não encontrei, eu vi que ela foi ultra superdimensionada. Falar isso, quero falar à vontade perante engenheiros civis, porque, na época, não sei por que cargas d'água, o projeto foi da FEM, da CSN, e as primeiras estruturas, até por volta da Praça 15, foram da CSN, que tinha licença da West State Steel para produzir o aço Cortem, né? Que foi a mãe de toda essa. Os japoneses vieram depois. A sigla japonesa é Yaoten, depois a gente tem que falar Yaoten, YA, tal, para outra variação desses mesmos aços. Após essa etapa, a Usiminas que continuou. A Usiminas desenvolveu esses aços com licença japonesa, com denominação SAC, saudável, anticorrosivo, resistente à corrosão, a partir dos anos, com a aplicação do ano 67. Eu participei em parte desse desenvolvimento. 67 em diante, 68 já começou a vender. Então, na época final dos anos 60, já início dos anos 70, a Usiminas forneceu o restante com a denominação Use-SAC 50. Os 50, na ocasião, significando o limite de resistência, não do escoamento, né? Depois que passou a adotar a nomenclatura sempre pelo escoamento. Mas esse escoamento é da ordem beirando de 400, quase, 380 por aí. Então, o aço da Cortem, da CSN, o aço SAC da Usiminas, que é o mesmo Yaoten japonês, comportaram perfeitamente iguais, ou seja, a tecnologia praticamente a mesma. Por exemplo, declaro assim a grande importância da presença da CSN por ter que isso estimulou. Faltou a ela uma divulgação, uma promoção maior. Então, nesse sentido, tal. Agora, só um parênteses assim, mais de brincadeira. Me fala, não é brincadeira. Quando você falou o negócio que as vigas foram sumidas, são muitas vigas foram sumidas. Cada viga daquela pesava cerca de 40 toneladas, né? E 1 metro de altura e tal, de um valor muito grande. Elas desapareceram recente. Eu, particularmente, sei o que aconteceu. Mas não posso falar, não. Para demonstrar, um pouco complicado. Eu quero esperar um momento, apresento até aqui no clube, a minha versão sobre o que aconteceu, baseado em acompanhamento das informações, principalmente da imprensa. Mas vamos ver. Agora, um outro detalhe que eu queria lembrar é que vocês, tanto os estudantes da engenharia metalúrgica, mecânica civil, estima-se que o casco daquele navio teria um chapa da ordem de 4 polegadas. Muito bem. Hoje, construção de um navio semelhante, mesmas condições, tudo, para dar o mesmo impacto de estado, não passaria de 1 polegada, 1 polegada de aço, por força dos aços que, então, podemos reduzir. Para emendar, não vou explicar, não, mas foi desenvolvido depois, quando a aplicação muito mais assim forte dos aços estruturais, um tipo de aço chamado de elevada resiliência, que é um nome próprio, em que ele tem grande resistência em baixa temperatura. Aqueles aços carbono alto naquela ocasião, né, como o professor Edson falou, tinham uma fragilidade maior. Então, eles, mesmo com grande espessura, não tinham condições de grandes impactos, dando resistência conforme aconteceu. Então, podem estar certo que a aplicação de aço é muito mais, assim, para frente, mais adequada e tudo mais do que se pensa. Não vamos nos achismos, vamos estudar, vamos ler literatura, consultar pessoas como o professor Edson, o professor Ricardo e tal, para tomar suas decisões e vão em frente, façam um curso, mesmo na engenharia civil, algum curso de metalurgia, voltado mais para a área siderúrgica. Então, essa é a minha recomendação e, mais uma vez, uns cumprimentos aí pela oportunidade. Bom, meus amigos, a hora, porque nós não podemos passar das 8 por causa dos funcionários. Eu, então, peço que quem queira fazer alguma pergunta, se for uma coisa rápida, sem comentários, pode fazer, mas
Vou limitar a 5 minutos. Você quer dizer alguma? Ah, não. Bom, muito obrigado. Isso, tudo bem, tudo bem. Bom, então, muito obrigado mais uma vez a vocês. Vamos nos acostumar a ver a programação. Na próxima semana, nós teremos aqui uma palestra que vai falar sobre uma coisa absolutamente atual, não é? Nosso colega, oh meu Deus, não é o Ícaro, como é que é? O Irineu Soares, vai falar sobre sustentabilidade, né? Mas tem um título, ele deu um desafio da sustentabilidade. Então, a vocês todos, eu acho que é interessantíssima a presença. Muito obrigado mais uma vez, viu? Um grande abraço. Estamos aqui, obrigado. Até que eu não tremi tanto, né?